Agora, então, para dar continuidade aqui à nossa programação, eu gostaria de convidar a Elisa e o Klaus para virem aqui na frente. Eles vão falar sobre processos formativos para uma escola digital e inclusiva. Eu vou pedir que vocês se apresentem, por favor. Qualquer lugar, vocês fiquem à vontade. A gente se apresenta primeiro, depois... Bom. Tá bom. Bom, sem protocolo. Tá bom. Muito obrigado. Queria mais perto do microfone. Ok, obrigado. Bom dia a todas e a todas as pessoas que estão aqui. Queria agradecer muito o convite. Eu vou fazer uma rápida autodescrição. Eu sou um homem de 1,75 m de altura, de pele branca, cabelos grisalhos, uso óculos, tenho olhos verdes, nariz e boca fina. Estou trajando uma camisa azul clarinha, listrada com branco, e uma calça azul escura, sapatos pretos. Então, eu queria iniciar agradecendo muito o convite, né, daqui, em nome da Fátima, da Sâmia, de todos aqui, a Aldete, que faz muito tempo que não nos encontramos, de coração, muito obrigado, e a Beth Prado também, a todos aqui que estão aqui, e aqueles que nos assistem também pelo canal aí de YouTube. É um prazer. Não sei se você quer fazer a apresentação também, depois... Eu vou fazer só a minha autodescrição, então, né? Eu sou descendente de Nicei, tenho os olhos bem puxados, cabelo literalmente pintado de preto, preto meio avermelhado, né? O nariz arredondado, a boca fina e o rosto bem arredondado. Estou vestido um vestido azul com flores caque. Para quem estiver aqui, tá? E estou muito feliz, muito obrigada em nome quer dizer, para toda a organização, né? Mas eu faço em nome da Fátima, que foi meu maior contato aqui, e muito obrigada por eu ver pessoas tão queridas como a Odete, a Beth, a Sâmia, tá? Muito obrigada. E conhecer o Cássio, né? Que me falaram tanto do Cássio. Na semana que vem estaremos juntos. Bom, então, a gente resolveu fazer uma fala de 20 minutos cada um de nós, e depois a gente pode deixar para as perguntas. Posso sentar? Acho que é melhor, né? Fica mais... Pronto. Bom, então, a gente vai falar sobre processos formativos para uma escola digital inclusiva, e eu acho que quando a gente está falando de uma escola inclusiva, a gente está falando de uma nova, não é nem nova, né? Na verdade, o que a gente está entendendo por uma escola para todos, né? Uma escola onde todos... E o Davi Rodrigues, nosso colega lá de Portugal, ele sempre disse que quando a gente se aproxima da inclusão, a gente se aproxima da excelência da educação. Eu concordo plenamente com ele, né? E aqui a gente vai colocar alguns aspectos do ponto de vista do que nós entendemos por essa escola e por como a gente pode fazer esses processos formativos. Tá? Então, deixa eu ver se eu me acho aqui. Muito bem. Bom, a primeira coisa que a gente queria falar para vocês, qual é o entendimento que a gente tem por inclusão. A gente ouve muito falar que, né, e aí isso era importante para vocês terem muito clareza, a gente fala, a inclusão é respeitar, né, as diferenças, usa-se muito esse termo, ou esse verbo. Né? O que a gente está falando aqui, porque o verbo não é conveniente ser usado. Respeitar é algo distante. Eu respeito, isso está distante de mim. Tá? Isso não tem muito a ver comigo, mas eu respeito, está lá. O que a gente está falando aqui é de uma nova forma da gente conceber essa questão da inclusão, como o que a gente está falando lá, um processo de valorização das diferenças. A partir do momento que eu entendo, né, que esse deve ser o verbo mais apropriado para entender o que é inclusão, a gente está muito próximo da compreensão de inclusão. Aliás, o Brasil tem uma das leis mais
modernas, vamos dizer assim, de inclusão, embora a gente tenha dificuldades de implantar isso, operacionalizar isso na escola. Outros países, Elis e eu já viajamos em alguns outros países, e a gente vê que o conceito de inclusão que nós aqui entendemos, pelo menos nessa perspectiva, ele é muito mais próximo e muito distante de outras realidades. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um azar de ter dinheiro, e, portanto, eles contratam um cuidador, numa perspectiva muito mais de assistencialista do que, na verdade, de concepção pedagógica. E eu tive a oportunidade de visitar escolas nos Estados Unidos, por exemplo, você vê isso. Né? Então, na verdade, a inclusão, né, é exatamente um aspecto de valorizar essas diferenças. E aí, quando você valoriza as diferenças, você passa a reconhecer no outro aquilo que, às vezes, você não tem. E aí esse é o segredo da gente estar entendendo como é que a gente pode fazer uma escola que seja, né, inclusiva mesmo. Porque eu não reconheço, eu tenho essa valorização e, a partir disso, eu reconheço as coisas que eu não tenho no outro. Então, eu passo a valorizar essas coisas. Né? Então, e aí a ideia de cada pessoa traz consigo experiências, habilidades, ou seja, ao valorizarmos essas diferenças, promovemos um ambiente mais rico, criativo e inclusivo. Muito bem. Aqui um aspecto, do ponto de vista da questão da inclusão, ela deveria, eu sempre falo que a inclusão deveria ser uma política central de qualquer instituição de educação. Né? Quando você tem, né, dentro da sua instituição essa ideia de inclusão, isso traz um diferencial muito grande. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos práticos de uma realidade de escola que se transforma, de uma universidade que se transforma com isso. Ou seja, e aí você passa a não ter mais uma política reativa, mas ter uma política proativa. Infelizmente, eu só descubro na minha universidade, por exemplo, que eu tenho uma pessoa com deficiência no primeiro dia de aula. Aí não dá para fazer nada, gente. Não há. Eu só não consigo entender. Tanto gestor de universidade, gestor de escola, que vai para esses lugares, assiste 500 palestras, fala de classe mundial, fala de não sei o quê, de escola do futuro, e aí um dado que a universidade tem, 3 meses antes de começar o ano letivo, ninguém passa nada, você não sabe quem são os nossos estudantes. E aí a gente passa constrangimento, porque às vezes constrangimento é muito fácil de ser vivenciado quando você não conhece seu aluno, e você, às vezes, o aluno precisa só de algo a mais, e você não. E aí, no primeiro dia de aula, não há planejamento pedagógico que consiga fazer alguma diferença em cima da hora. Né? Muito bem. Bom, eu não preciso dizer, né, que a questão da inclusão é uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Isso todo mundo já conhece. A gente está falando aqui, e aí eu gosto de colocar algumas coisas, a gente está falando aqui há pouco, né, com o professor Cássio, o professor Daniel, está falando dos recursos tecnológicos. O que a gente nunca teve, eu acho que numa época histórica, tanto recurso tecnológico como temos aqui. O DET, sabe que lá a Fátima também, quando começou lá, nunca a gente teve tantas coisas, os nossos estudantes tiveram tanto recurso. E não depende do governo mais fazer isso. Né? Antigamente, nós medíamos que o governo tivesse que comprar computador para botar na escola, e aí a gente tinha que se virar. Né? Mas não precisa mais disso. A gente nunca teve tantos recursos. Né? E ainda o que temos de novo, né, é o aspecto da inteligência artificial. Né? Então, que aqui já foi colocado, a inteligência artificial, do meu ponto de vista, é o grande limiar, ou a grande fronteira daquilo que nos separa, né, da capacidade humana de pensar e da capacidade humana de simplesmente ser um mero repetidor, um mero, que o Freire falava, depósito de informação, que não sabe o que fazer com aquilo, e aí precisa de uma máquina para ajudar. Então, isso é um grande desafio. E aí, usar, por exemplo, inteligência artificial na área de inclusão, isso é muito interessante. A gente tem alguns exemplos. Eu tenho um orientante de mestrado que trabalha numa escola pública, que uma menina cega utiliza o ChatGPT em sala de aula e para fazer consultas, porque às vezes ela não compreende muito bem o que a professora falou, mas a professora às vezes coloca algumas coisas lá, ela usa o ChatGPT para realmente para ela poder
recuperar alguma informação, e isso é um uso muito bom de uso de tecnologia na perspectiva da inclusão e outras tantas exemplos. Aqui eu só queria falar para vocês que a gente tem que entender um pouco esse cenário novo da educação. Como eu falei, nós nunca vivemos um momento tão bom de tecnologia, né? Então a gente tem aí, com diversos contextos diversos, né, permeados pelas tecnologias. A gente vive permeado, né, com tecnologia. A gente tem ambientes físicos e digitais, ou seja, você permite mobilidade, acessibilidade digital e pedagógica. Acho que a pandemia fez, embora a gente tivesse um momento da história da humanidade muito triste, a gente teve alguns ganhos do ponto de vista desse aspecto de que um ambiente físico, um ambiente digital, a gente tem mais gente nos assistindo aqui digitalmente, né, do que presencial. Olha que grande vantagem, né, que a gente tem de ter isso, né, e a gente tem aqui a possibilidade de ter mobilidade, acessibilidade pedagógica, enfim, uma série de coisas, né. A questão da tecnologia assistiva, que é o uso da tecnologia para permitir que pessoas com deficiência possam ser incluídas. Então, cada vez mais existem tecnologias digitais que permitem isso de N formas, e cada vez mais e a gente acaba sendo beneficiado com isso também, né? Inovações pedagógicas e tecnológicas, e Elisa vai falar um pouco sobre isso, a comunicação e interação por meio das tecnologias, o registro do processo formativo por meio das tecnologias, quer dizer, a gente permite quem usa a tecnologia, na concepção do que a gente está falando de uso de tecnologia, permite que os estudantes construam, produzam, desenvolvam projetos, isso é tudo registrado, né? Cada vez mais a gente observa isso e a gente consegue fazer isso por meio da tecnologia, né? A questão da colaboração e a questão da inteligência artificial, né? Bom, eu queria, então, falar de 3 pilares que envolvem a inclusão, para vocês entenderem de onde a gente vai chegar com a questão da formação dos professores e da escola que a gente... E quando a gente está falando de escola, a gente está falando de universidade, de educação básica, etc., né? Então, o que envolve a inclusão? A inclusão ela envolve 3 pilares, né? Ou seja, acesso, permanência e participação. Qual que é o mais fácil? Qual que é o mais fácil? Acesso. O acesso é o mais fácil de todos, por vários aspectos. A gente tem, né, a tecnologia que permite, né, com tecnologia, por exemplo, para vídeos com audiodescrição, para quem nega, pessoas com deficiência visual, avatares, enfim, uma série de outras tecnologias, né? Então, e políticas também, né? Políticas públicas que permitem o acesso. O acesso é o mais simples. Piso tátil, acessibilidade arquitetônica, etc. Isso é o mais fácil. Embora ainda, né, tenhamos que evoluir muito ainda, principalmente do aspecto arquitetônico. Quando a gente vai à Europa, você sabe que, né, tem uma questão arquitetônica, embora a questão os outros aspectos ainda a gente acredita que a gente está até um pouco melhor que eles, né? Mas, enfim, então o acesso é mais simples, a gente tem recursos tecnológicos, né? E aqui, esses recursos, né, devem ser apresentados como uma forma de conceber produtos, meios de comunicação e ambientes a serem utilizados por todas as pessoas. Então, na verdade, quando as pessoas desenvolvem, por exemplo, um jogo, né, um game educacional, esse game não tem uma versão para uma pessoa cega, uma versão para uma pessoa surda, uma versão para uma outra pessoa. Ele tem que ter todos os recursos de acessibilidade. Isso era uma grande briga que a gente tinha quando eu trabalhávamos no NEAD, com o pessoal da TI. Eles, não, professor, mas a gente faz uma versão. Eu falei, não tem versão para uma pessoa, é para todos, vocês têm que se virar. E a qualidade desse produto, que tem todos os recursos de acessibilidade, no final ela é muito, muito mais superior do que um software sem esse tipo de preocupação. Então, isso é uma quebra muito grande de paradigma do ponto de vista de você entender. E não adianta depois você fazer o produto e depois querer remediar. Não, tem que ser no nascimento daquilo que você está desenvolvendo. Bom,
Aqui a questão só aqui uma definição de tecnologia assistiva, né, definida como produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias. Isso aqui está na Lei Brasileira de Inclusão, que define o que é essa tecnologia assistiva, que o objetivo é promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência. Tá? Então, aqui, só para focar, a gente aqui está trabalhando, né, nossa fala é centrada na questão da inclusão da pessoa com deficiência, né, mas a gente está, por isso, falando sobre tecnologia assistiva. Aqui alguns exemplos, né, de tecnologia, não precisa ser digital, tá? Pode ser algo analógico, não tem necessidade nenhuma. Bom, e aí, desculpa, eu pulei aqui. O que falta dentro dos 3 pilares é permanência e participação. Desses aí, qual que é mais fácil? É facinho responder, a permanência é mais fácil. O mais difícil, gente, é participação. Permanência, eu já vi, Elisa, tivemos em vários, tem um caso, a gente foi outro dia na Autônoma de Madrid, porque eles tinham um programa de inclusão. Ficamos lá 30 dias, vamos conhecer o programa de inclusão. Não, nós temos um programa fantástico de inclusão, vamos lá. E vamos lá na sala onde tem esse programa. O que a gente se deparou? Né? A gente se deparou, abrimos a sala, só tinham pessoas com deficiência naquela sala. Certo? E eles estavam fazendo o programa, ou seja, eles estavam presentes, estavam a permanência, eles estavam na universidade, e a universidade acreditava que estava fazendo daquilo um programa de inclusão. Aí a gente até falou, bom, vamos ver como é que fica isso lá na cantina. Né? Aí a gente ficou 30 dias lá. O que acontece com essas pessoas na cantina? Elas continuam, na cantina. Ou seja, isso do ponto de vista social, tá? Ou seja, a participação, não tem participação. Isso é um caso muito extremo, mas muito real do que acontece. A mesma coisa acontece nas escolas, né? E aí eu vou dar o caso do professor Chan, que esteve conosco. Nós recebemos em novembro e dezembro um professor do Reino Unido, e ele trabalha com a questão da inclusão, com design universal para aprendizagem e tal, e ele queria conhecer uma escola. Eu falei, nós vamos lhe levar na escola onde a gente desenvolve o PIBID, onde a gente acha que lá tem uma experiência. Uma escola pública, com todos os problemas de uma escola pública brasileira, sem recursos, mas que tinha um grande diferencial. E acho que a Elisa depois vai confirmar isso. O grande diferencial é um corpo docente que estava entendendo o que era inclusão. E aí ele entrou numa das salas, e por coincidência falaram, até aqui tem uma menina que ela tem um nível de autismo moderado para severo, e quando ela entra em crise, ela só fala inglês. E o professor Chan não fala português. E aí, então, é coisa de Deus mesmo. No dia que ele estava lá, a menina estava em crise. E a gente tem uma foto, né, que ele senta ao lado dela, pega na mão dela e começa a conversar em inglês com ela. Aí ele percebe que o que ela estava fazendo era a mesma coisa que os outros coleguinhas estavam fazendo de atividade. E aí ele ficou intrigado, mas ela está fazendo a mesma coisa? Aí a professora disse, não, aqui é assim. Eles fazem... E quando ela entrou em crise, as outras crianças ficaram em silêncio. Em silêncio, exato. Aí o que acontece? Ele falou, mas aqui é assim, ela participa junto com os demais. E aí ele perguntou, mas todo mundo fica quieto assim? Aí a professora falou, quando a coleguinha entra em crise, eles sabem que eles não podem, eles têm que ficar calmos, esperar ela baixar a crise. Aí ele falou uma coisa extremamente importante. Esse é o grande valor do processo de inclusão que as pessoas não reconhecem. Ele falou assim, não sei se é exatamente as palavras, estava em inglês, mas enfim, ele falou assim, olha, aqui eu percebo que vocês não formam só estudantes cognitivamente, vocês formam seres humanos que sabem aprender, respeitar a situação do outro, valorizar essa diferença, e certamente serão pessoas muito melhores com determinados valores que a escola, muitas vezes, negligencia. Então, vejam qual é a vantagem de tudo isso. E ela fazia exatamente. Então, o processo de participação é o processo mais complexo, que depende exatamente das pessoas, ou que tem
a questão das implicações sobre a prática pedagógica, né? Muito bem, isso aí implica a gente ter que, na verdade, reconceituar os ambientes de aprendizagem. Isso aí é uma escola, a escola que eu estudei há 40 anos atrás, ela não deveria mais existir, né, porque, embora ainda a gente tenha isso, tá, não deveria mais existir. Mas, enfim, reconceituar isso, essas impregnações aqui que a gente fala de mudanças na formação dos professores, a gente está entendendo que precisa ser feita uma intervenção urgente no ambiente acadêmico, aquele ambiente que forma os professores. A gente não faz isso na universidade. Na minha universidade é sempre uma briga, uma luta. Eu falo para eles, parem com esse negócio de planejamento pedagógico, de convidar gente para falar. Aliás, onde é que eu vi isso? Na minha universidade mesmo. Agora eles estão com mania de fazer programa de formação de professores da universidade. Lembrei de Odete, de Beth, e da Fátima também, de Faxinal do Céu. Eu falei, gente, eles estão fazendo, a universidade está fazendo o mesmo erro que a educação básica fazia há 20, não, vamos falar 20 anos, né? Mas 20 anos atrás, e hoje ela está melhor do que a universidade, porque a universidade está fazendo isso, pegando os professores e mandando lá para Águas de Lindóia. É isso mesmo, é Águas de Lindóia. Bonito para dizer que tem que fazer inclusão com os alunos. Eu falei, para com isso, gente. Eu não consigo entender. Mas, enfim, quando eu falo ninguém gosta, aí outro dia eu falei para ele, gente, para de convidar as pessoas para falar, faz um planejamento pedagógico que é o seguinte, quem são os seus estudantes? Tem um estudante com deficiência visual, chama os professores que vão ter contato, vão ter aula ou vão ter uma prática docente com essas pessoas e faz o planejamento baseado nisso, 2 meses antes. Mas ninguém quer fazer isso. Sabe por quê? Porque eu acho que depois eles não sabem fazer mais, entendeu? Então, o professor, já faz há muito tempo que eu não dou aula. Eu tenho encontros com os meus estudantes, porque aula não é inclusivo. Se vocês virem o sentido etimológico da palavra, aula é corte. Alguém que fala, como eu estou fazendo aqui, para alguém que ouve. Mas isso não é inclusivo, né? Bom, só para voltar aqui, eu já estou estourando o tempo e não vai sobrar para eles. Bom, o que a gente está falando aqui é sobre desenvolver estratégias e recursos. O que a gente está copiando aqui um termo que a professora Luzia, né, esposa do professor Davi Rodrigues, falou sobre isomorfismo pedagógico. Ora, se eu estou formando um professor, que estou dizendo que ele tem que ser um professor inclusivo, que tem que usar estratégia e tal, só que no processo de formação dele, eu não faço isso, então eu não tenho isomorfismo pedagógico, embora seja uma palavra mais direcionada para o pessoal da matemática, né? Bom, para ir rapidamente, aqui uma visão que está achando de educação, realizada dentro e fora do espaço escolar, né, não é medida. Aqui a gente não está achando que a educação vai ser medida por número de anos ou por horas de carga horária, por exemplo, é algo que não tem muito sentido mais hoje, né? A gente pautar isso na diversidade, quer dizer, você poder conviver com diversos grupos, culturas, né? Gente, e aí é uma coisa interessante. Alguém falou de mobilidade, a gente está sempre falando de mobilidade. A semana passada eu tive um exemplo esquisitíssimo. Todo mundo fala de mobilidade virtual, vamos fazer mobilidade com estudantes de outros países, etc. Sabe o que está acontecendo? Os meus alunos da estatística, eu dei uma disciplina de ciência de dados para eles, estão fazendo um programa de intercâmbio com mexicanos. Sabe o que eles fazem? Eu falei, e aí, o que acontece? Não, professor, não acontece nada. Mas como não acontece nada? A gente resolve lista de exercício. Gente, isso é programa de mobilidade. Estão resolvendo lista de exercícios. Mas aí vocês conversam? Não, professor, não dá tempo, porque o professor está pedindo a lista, os mexicanos nem falam com a gente. Eu falei, mas vocês nem perguntaram se tem uma tequila, qual é a tequila melhor? Nem pensar, professor, não dá para fazer isso. Gente, isso é inacreditável, gente. Isso é universidade. Então não podemos fazer uma intervenção urgente nesse negócio todo. Bom, centrado na perspectiva de aprendizagem envolvendo políticas multissetoriais, valorizada não só sobre os aspectos cognitivos, mas também sociais, políticos, afetivos, emocionais, etc. Muito bem. E aí eu vou, para terminar, e a gente está falando de o que a gente está achando que precisa ser feito. Não só a questão da formação precisa ser refeita, mas a ideia de professor que trabalha com outro professor. A gente ainda é professor solitário. Eu sou um professor solitário na minha universidade, eu não converso com outro, enfim, e aí a gente não consegue construir projeto de escola.
As escolas de sucesso no mundo hoje são aquelas que têm seus projetos pedagógicos, que são diferentes da outra escola que fica na outra esquina, construído pelos professores, pelos gestores, pelos estudantes, pela família, pela comunidade. Essa é a solução. Só que a gente não ensina, e eles não aprendem na universidade a trabalhar dessa forma. É tudo individualizado. Muito bem. E aí, eu acho que agora... Bom, eu vou pular isso aqui... E aí o que eu falei, projetos de escola, a ideia é que, na verdade, cada vez mais a gente vai continuar sendo elementos importantes, não acaba, cada vez mais o nosso papel como professor, ele vai ser cada vez mais importante. E aqui a ideia do currículo, né, construído dia a dia, a partir daquilo que tem do seu contexto, significado, a Elisa vai falar um pouco sobre isso, né. A gente precisa formar os nossos estudantes para a vida e não para a universidade, né. A Elisa vai falar sobre isso, e a inclusão precisa ser o centro da, enfim, da política do funcionamento de uma escola. Tá? Eu só aqui, falando em 3 aspectos, de equidade, a gente está falando de estratégia e recurso, resiliência, uma atitude protagonista nossa, como professores, e o que eu entendo como sustentabilidade de tudo isso, é a gente ter projetos de escola para a gente buscar engajamento e o encantamento pela escola novamente. Muito bem, então é isso, eu vou passar para a Elisa para ela terminar. Tá bom, falou demais, né? Mas vamos ver se sobra um tempinho para mim. Bom, para quem não nos conhece, nós somos casados e a gente briga. Pode passar, porque o meu dedinho nervoso não vai dar certo. Ou eu falo ou eu passo. Então, assim, eu tenho que falar em 20 minutos uma coisa que nós estamos construindo há mais de 30 anos. Né? Então, vamos falar bem rápido. Se a gente pensar, né, na nossa realidade, era aquela, depois nós começamos a dar aula dessa forma e passamos, hoje estamos nessa forma. Mas o que nós fazemos? Pode passar, Klaus. Você quer que eu passe? Ele é temperamental? Bom, nesse modelo, lá nos Estados Unidos, há muito tempo atrás, eles fizeram, e a gente continua desse jeito, fizeram pesquisa com um estudante, porque eu estudei redes neurais. Tá? E aí, o que eles fizeram? Puseram eletrodos na mente do estudante e acompanharam esse estudante por 7 dias. Se vocês observarem, ali, onde está pintadinho, é onde ele está na classe, ouvindo o professor. Funciona menos do que quando ele está dormindo, ou quando ele está no laboratório, ou quando ele está assistindo até a TV, a mente dele funciona um pouco mais. Então, enquanto nós estamos falando, espero que a mente de vocês não esteja assim. Mas pensa num estudante numa sala de aula por 4 horas recebendo informação. E é isso que fica, é dessa forma que fica a mente de um estudante naqueles modelos que nós mostramos. Tá bom? Então, é possível conquistar a inclusão. Lembra, Beth e Odete, quando a gente falava assim, já pensou um professor na sala falando, olha, não sei o que é cor-de-rosa, e o cego falando, o que é cor-de-rosa? Né? E o senhor, o que ela está falando? Então, assim, é possível a gente ensinar numa sala de aula como nós queremos, né, que aconteça a inclusão, que o estudante aprenda de fato, né, e que ele participe, que ele permaneça e que ele tenha acesso da forma que nós estamos trabalhando, naqueles modelos que eu mostrei. Mas tem um modelo moderno ali, mas se a gente continuar entregando a informação, não vai dar, né? Por quê? Qual é o sentido etimológico da palavra ensinar? É ensignare, é dar significado a, não é entregar. Tá? E o sentido etimológico e aprender é um processo individual. Então, baseado nisso, pode ir para Klaus, para frente. Nós ficamos assim, bom, eu tenho que mudar, né? Eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que ser inclusiva, eu tenho que fazer com que os meus estudantes aprendam e tal, mas como eu faço isso?
Não é fácil. Pode ir para frente. Por quê? A gente tem que mudar esse paradigma da racionalidade, né? O que a gente fala? Quando aconteceu a pandemia, os professores perguntaram assim, quantas páginas o estudante tem que ler por semana de pedagogia? Então, eles estão preocupados com a teoria. Não estão preocupados com o que o estudante vai aprender, mas o que o estudante tem que ler. Mas será que ele aprendeu? Se ele lê 200, 300 páginas, ele vai aprender? Então, assim, a teoria ela é importante, mas ela não é a única coisa que precisa ser pensada. E aí a gente, baseado em Dewey, a gente pensa assim, ó, a experiência mais reflexão mais teoria, sim, gera conhecimento. Então, como é que eu vou trabalhar num processo formativo onde eu posso fazer com que o meu aluno aprenda, né, consiga construir o seu conhecimento? E aí uma educação aberta com uso de recursos educacionais digitais, como o Cássio falou, eu vou ficar lá fazendo as referências, aí vem aquela coisinha, não está dentro das normas da BNT, não sei o quê. Então, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, mas ela não é o fim daquilo. Aí, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou ensinar isso, mas eu só ensino a técnica. Mas para que fim que eu quero aquela técnica? Para que eu preciso do Mendeley? Para que eu preciso do ChatGPT? Para que eu preciso de um software? Ah, se eu for usar jogos digitais para o aluno memorizar um conceito, esquece. Esquece. Eu posso ser muito moderna, mas estou entregando informação. Não estou possibilitando a construção do conhecimento dele. Tá bom? E aí a gente tem que mudar essa prática, né, para a vida do estudante, para a vida do professor, para a nossa vida. Para que a gente tem que aprender? Pode ir para frente, Cláudia. Aí, primeiro, né, a Fátima está numa disciplina com a gente faz um diagnóstico. E aí é inconcebível, né, porque o Papert ele já dizia assim, ó, criança, ela nasce, ela cai, ela vai aprendendo e não sei o quê. Aí ela vai para a escola. Ela deixa de ser autodirigida, ela passa a ser dirigida. Porque todo mundo manda o que ela tem que fazer. Na educação infantil, na educação básica, no ensino médio, na universidade. E eu vejo até em pós-doc, o orientador queria dizer para a pessoa o que ela tem que pesquisar. Eu nunca vi isso. Se a gente quer uma educação libertadora, se a gente quer uma educação que a pessoa aprenda para a vida dela, que ela compreenda para que eu estou aprendendo aquilo, como é que eu fico dirigindo essas pessoas? Por que eu não oriento, eu não faço uma mediação para que elas consigam se conhecer, se compreender? Aí ele fala assim, aí a pessoa vai até o ensino médio, aí ela vai para a faculdade. Mãe, paga um exame psicológico para mim, porque eu tenho que descobrir o que eu quero ser. Com 18 anos, ela não sabe nem que profissão ela quer fazer. O que será que nós estamos fazendo na escola? Certo? A gente tem que repensar. Então, nós temos que ver qual é o campo de interesse dele, qual é a linguagem dele. Nova estava contando que todo mundo fala hoje, né? Virou chavão. Os estudantes de hoje não sabem ler e escrever. Não leem, não escrevem. Só que aí ele falou que ele viajou de Portugal para o Brasil e um rapaz sentou do lado dele e outro sentou lá na frente. Os dois ficaram o dia inteiro digitando, teclando, conversando. Ele falou assim, se eu pegasse aquilo, viraria um livro, gente. Pensa uma pessoa escrevendo e lendo 10 horas. Então, a gente tem que ver qual é a linguagem dele, o que eles pensam, o que eles precisam. Senão, a gente vai falar assim, ó, existe um paradoxo. Quem tem filhos e netos fala assim, nossa, como são inteligentes, né? Gente, eu não era tão inteligente assim. Aí chega na universidade, nossa, esses alunos estão vindo cada vez pior, hein? Aonde está o erro?
em casa ou na escola, ou não sei aonde, mas nós temos que descobrir, né? Então, a gestão do conhecimento, como o Cássio falou, gente, eu não preciso mais lembrar de tudo, saber, ter toda a informação para mim. Eu tenho que aprender a gerenciar isso, né? E como que eu desenvolvo as minhas habilidades, as minhas competências para trabalhar com isso. Tudo bem? Vou indo rápido, que o Cláudio tomou todo o meu tempo, né? Então, qual é o desafio a ser superado? Pode ir, Cláudio. O maior desafio é incorporar a aprendizagem ativa no tempo e no espaço das tradicionais aulas expositivas. Porque, assim, na disciplina, mas, professor, eu tenho que dar conta de todo aquele conteúdo, não dá para trabalhar desse jeito. Eu peguei aquilo que a professora Anne trouxe, mas eu uso numa aula só durante da sexta-feira. Por quê? Porque ela tem que trabalhar como a estrutura física da instituição que ela está quer. Aí depois vem a prova do SARESP, a prova do Enem, essas avaliações externas, que eu tenho que dar conta disso. Mas aí você fala assim, eu falo, gente, muda, esquece essas avaliações. Eu já juro, gente, eu já fui chamada pelo meu departamento, porque eu não faço a prova, é uma das avaliações que eu faço, é um dos instrumentos. Eu faço vários tipos de avaliação. Faço autoavaliação, eu faço avaliação entre pares, avaliação entre grupos e avaliação do produto que a pessoa produz. Vocês estão entendendo? Então, assim, e juro, de verdade, eu já vi casos de crianças que nós trabalhamos desse jeito, lá em BH, onde uma professora de biologia trabalhou com as crianças e elas fizeram um aplicativo sobre determinados conceitos, usando a fábrica de aplicativos, e essas crianças, da turma dela, gabaritaram nas avaliações externas, na prova de biologia. Então, é isso, tá? Nós temos que mudar esses ambientes. Se eu sou um gestor, se eu sou um professor, eu tenho que repensar. E os nossos processos formativos, eles trabalham nesse sentido. Aí, pode ir para frente, Klaus. Pode ir para frente. Então, tem a abordagem que nós desenvolvemos, que nós trabalhamos, né? A construcionista, que foi difundida por Valente, que é de Seymour Papert, que é a base da maioria aqui, né, minha, da Beth, Odete, e assim por diante, que a gente utiliza a tecnologia não para entregar o conteúdo, mas a gente utiliza a tecnologia para a pessoa produzir um produto, alguma coisa. Então, não é para receber informação. É o que eu falei, não adianta eu pegar um jogo e falar, trabalhe com jogos, é maravilhoso. A criança pode até estar lá jogando, mas será que ela está refletindo sobre isso? Então, assim, os meus estudantes, eles constroem os jogos, eles constroem a fábrica. Nossa, Elisa, você domina a tecnologia. Eles dominam a tecnologia. Eu tenho esse celular, não sei malemar, sei mandar mensagem. Tá? Mas é isso. E é contextualizado, porque toda informação ela nasce do contexto da pessoa. Todo o processo formativo que nós fazemos, nós estamos fazendo uma formação agora para 2.300 pessoas, que é a alfabetização inclusiva. Tá? Todo problema, o professor, ele traz, a gente pergunta, o que você tem, como você trabalha e tal. Nasce de lá. Quais são as dificuldades? E aí eles vão fazendo. Então, é contextualizado. E é significativo porque, quando eles se deparam com um conteúdo, com um conceito, aí o professor sistematiza e formaliza. Por isso que a gente trabalha com o conhecimento prévio dele, com o que ele tem, e a gente vai construindo com ele novos conhecimentos. Tá? A terça-feira agora foi a última live que nós tivemos com o que choveu de elogios de professores. E vocês, assim,
Nós tinha edições que tinha 1.000 professores, mas a live ela tinha mais de 2.000, 5.000 visualizações, porque não era uma live que ficava transmitindo informação, mas sim construindo informação junto com as pessoas. Pode ir para frente, Klaus? Então, qual que são os pressupostos dessa abordagem, né, que nasceu na minha tese de doutorado, junto com essa equipe maravilhosa, né, e com o meu orientador? Os estudantes têm potencialidades. Gente, olha, pensa na pessoa mais burra, mais topeira que você. Será que essa pessoa não tem nenhuma habilidade? Não tem nenhuma competência? Tá? Então, todos... E aí, a educação inclusiva ela é confundida com a educação especial. A educação inclusiva é para trabalhar com as habilidades, com as potencialidades da pessoa, não é com a deficiência. Educação especial, sim, é com a deficiência. É um especialista que vai pensar em recursos, em meios para aquela pessoa ter acesso, que é a parte mais fácil. Agora, você que vai ficar com a parte da permanência e da participação. Só que, se eu ficar trabalhando em cima da deficiência da pessoa, ela não vai participar e não vai permanecer nunca, porque ela não vai se sentir parte daquilo. Tá bom? E a gente usa... e aí a gente pensa assim, olha, que nem... como que você faz, Elisa? Quando eu fiz a minha pesquisa na CD, tinha crianças que gostavam de pesquisar, tinha crianças que gostavam de escrever, tinha crianças que gostavam de falar, cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas competências. E, olha, não era uma criança com uma deficiênciazinha, não, né? Elas que estavam na CD, 15 crianças numa sala com deficiências múltiplas, muito comprometidas. E aí, olha que lindo, uma menina falou assim para mim, sabe, professor, hoje eu vi como eu sou forte. Por quê, Ju? Porque, eu sou mulher, preta e com deficiência. Venci 3 preconceitos. Você viu como a pessoa conseguiu se perceber no mundo e perceber o valor dela? Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, é fazer com que cada um dentro das suas... E se você pensar, aí entra Vygotsky, né? A zona potencial, a zona real e a zona que a gente deseja, né? Então, nós fazemos com que as pessoas vão trocando, mesmo que eu não tenha habilidade da escrita, o outro está escrevendo, eu estou aprendendo com ele. Eu estou falando, mas depois eu vou ler o que ele escreveu, se ele escreveu o que eu falei. E aí, então, a gente vai trabalhando desse jeito. E a tecnologia é o que eu falei. Ela não é para entregar informação, mas a gente usava naquela época micromundos e não sei o quê. Hoje a gente usa o ChatGPT, e vamos evoluindo. E, assim, não pense que sou eu que levo, não, para eles todas as coisas. Eles trazem também vários recursos que eu falo, nossa, me ensina, né? Então, aí eles se sentem muito valorizados. Para vocês terem uma ideia, tinha uma criança com autismo, a mãe dele chegou na minha sala chorando. Ele tinha 8 anos. Aí ela falou assim para mim, mãe, Elisa, eu não sei o que fazer, eu sou caixa de supermercado, meu filho tem autismo nível 3, ele não consegue ir bem na escola, ele tira no máximo 2 numa prova. Eu falei, calma, Edileuza, vamos acompanhar. Descobrimos que ele amava a tecnologia. Aí começamos a trabalhar com ele usando a tecnologia, para ele aprender todos os conceitos, para ele buscar, para ele formalizar, para ele adorava desenho, ele desenhava, escrevia sobre aquilo e tal. Bom, em resumo, começou a tirar a menor nota, passou a ser 8. Passou no vestibular, entrou na faculdade de Jogos Digitais. Tive vários depoimentos de vários professores dele. Ele é o nosso melhor aluno. Hoje, ele trabalha na Unimed. Já pensou se eu acreditasse que ele não tinha saída? Certo? Então, é isso. A tecnologia, ela sim é usada para isso. Tá? Bom, então o foco deixa de ser acadêmico, que é o que o Klaus falou, né? Porque, assim, existe uma lógica perversa, como o Klaus falou. A gente forma os estudantes para a escola.
na educação básica, fundamental, no ensino fundamental. E na universidade, a gente forma os nossos professores para a universidade e não para a escola. Então, nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que formar os nossos estudantes para a vida e, dentro da universidade, os nossos discentes para o mundo do trabalho, para a escola e para onde mais. Pode ir para frente, Cláudia? Você apertou um botãozinho, né? Você tem um dedo nervoso? Seu dedinho nervoso? Então, aí o professor ele se transforma no mediador. Teve uma pessoa que falou assim, professora, prazer, eu faço a sua disciplina. Quem que foi quando me recebeu aqui? Bom, assim, ó, se a gente pensar, já pensou se a gente fizesse uma disciplina só entregando conteúdo para os nossos discentes? Nós sabemos o projeto de cada um, nós sabemos o que eles querem fazer. Então, assim, e é uma disciplina, gente, ó, de pós-graduação. Estamos com 40 e poucos discentes, né? Chegou a 130 no ano passado, mas esse ano nós cortamos o Profei, porque não estava dando, nós estávamos dando conta. Então, a gente sabia qual era o projeto de cada um, o que cada um queria fazer. É muito gostoso, tá? Pode ir para frente. E como que vocês trabalham? Nós trabalhamos com projeto. Quando nós fazemos a formação dos professores, se a gente falar em projetos, eles travam. Eu não sei fazer projeto. Então, a gente fala, não, você faz um plano estratégico de intervenção, né? Ou um plano estratégico de inclusão. A gente vai burlando a situação, para que eles não se assustem achando que é uma coisa imensa. Então, pensa-se num tema gerador, eles vão olhar para a escola, ver qual é o problema, ou qual é a solução. E aí pensam como trabalhar de forma integrada as disciplinas, para vocês terem uma ideia. E aí nós formalizamos os conceitos, um trabalho criativo. Nós somos uma escola que 90% dos estudantes eram analfabetos funcionais, que estavam na sétima série e agora 8º ano. E eram agressivos, tinham um índice de violência altíssimo. E aí nós trabalhamos isso. A Fátima já sabe, mas me fala qual foi o tema gerador dessa turma. Pensa num tema gerador bem bacana. Pensa. Alguém chuta? Fome. Porque a professora de matemática percebeu que eles iam para a escola porque eles sentiam fome. Por isso que eram agressivos. Então, o que eles faziam? Nós começamos a pedir para ele o que eles comiam em casa, na escola, na rua, onde eles estavam. Aí eles iam anotando. Qual é o valor calórico? Qual é o valor nutricional? Foram aprendendo matemática, geografia, biologia, química e tudo, né? Aí depois, quais são os países que passam mais fome? Geografia. Por que eles passam fome? História. Aí foram trabalhando. Aí a professora de geografia falou assim, puxa vida, eu falando de Revolução Francesa, né? Então, é isso. E aí, a gente vai formalizando os conceitos, trabalhando todos os conceitos disciplinares. E aí, a gente faz um trabalho criativo cooperativo. Eles fizeram peça teatral, eles fizeram questionário, passaram para a escola, eles fizeram um boletim informativo. Então, foi assim, no final, aí que entra o X da questão, veio a avaliação externa do Saresp. Eles eram alunos da turma de aceleração, onde puseram todos aqueles alunos que não serviam para nada. Naquela época existia isso. E aí veio a prova do Saresp. Qual foi a melhor nota dessa turma? Certo? Eles tiveram nota melhor que a turma A. Então, assim, não se preocupem com esse sistema tradicional, com essa coisa que eu preciso dar conta do conteúdo. A gente tem que pegar e ver. Por exemplo, eu dou aula há não sei quantos anos de uma disciplina, eu sei os conteúdos que eu tenho que trabalhar. Então, eu vou criando. Pode ir para frente, Cláudia. Pode ir para frente.
Então, assim, ó, ela parte do interesse, do contexto, eu vou formalizando e sistematizando os conceitos aprendidos, certo? Eu vou criando situações para soluções problemas. Que nem teve uma professora que falou assim, Elisa, lá na CD, ela falou assim, aí nós pedimos para eles verificar, porque o tema deles era eu dentro do contexto social. Aí a professora falou assim para mim, Elisa, eles não querem falar que eles são negros. Eu falei, ótimo. Então vamos perguntar assim, ó, qual é o seu esporte preferido? Quais são os melhores jogadores? Aí eles foram percebendo. Qual é a sua música preferida? Eu gosto muito de música, né? Qual o seu hobby preferido? Desculpa. A música. Aí, quais são os melhores cantores? Quais são os melhores compositores? E aí as pessoas vão se descobrindo e vão percebendo que aquele preconceito é uma coisa boa. Então, você trabalha o afetivo, o emocional, o político, o social e o cognitivo. Então, a escola ela tem que parar de ser cognitiva. Porque se eu continuar sendo cognitiva, eu, sinceramente, não vou conseguir incluir as pessoas com problemas neurológicos e deficiência intelectual. Agora, o Klaus ontem chegou todo feliz. Elisa, a Ritinha está muito feliz. Ela está muito feliz que a gente está reformando o CEPITS, porque vai ter um evento, e isso aqui, não sei o que. Eu falei assim, Klaus, eu falo para todo mundo que eu aprendi a dizer, como uma boa japonesa, né, descendente de Nisei, aprendi a dizer, eu te amo com ela. Aprendi a abraçar e beijar com ela. E ela tem deficiência intelectual, descontrole motor, problema na fala, ela teve paralisia cerebral. Tá? E aí a gente usa a tecnologia para os nossos estudantes gerar, representar, formalizar os conhecimentos adquiridos, não para receber informação. Que nem na disciplina que nós estamos dando, no final, cada um vai fazer o seu produto. Quero fazer um vídeo, ok? Teve uma nessa semana que mandou, falou, professora, eu posso usar aquele software que a professora deu, que eu estou usando com os meus estudantes? Posso fazer o meu produto final? Eu falei, maravilha! Mas você vai me dizer o que as crianças aprenderam, como eles aprenderam, o que foi de diferente. Ela, então estou amando. E aí, tinha uma estudante lá na CD que ela falou assim para mim, sabe, Elisa, antes eles mandavam eu decorar o que estava na apostila. Agora eu sei que eu sei muito mais do que está na apostila. Então, isso é muito bom, gente. Vamos lá. Então, nós construímos saberes, como o Klaus disse, o professor ele não pode ser solitário. No nosso processo formativo, não vem só professores, vem professores do AE, gestores, supervisores, coordenadores, para que eles pensem num plano estratégico para a escola, inclusive para a escola. E aí, nós aprendemos uns com os outros, trabalhamos por projetos e equipes, fazemos uma elaboração colaborativa, cada um falando dentro do seu campo de atuação. Nesse plano estratégico, o que eu vou fazer enquanto diretor? Eu vou mudar o meu HTPC, vou mudar o meu processo formativo nessas horas de trabalho que eu posso conversar com os professores. Aí a professora da classe do AE, o que eu vou fazer? Vou fazer um trabalho colaborativo com a professora da sala comum. E assim vai. Tá? Aí a gente usa a tecnologia para construir conhecimento, às vezes até um Word, que a gente faz aquele Word compartilhado, né, o Google Docs, e assim por diante. E a partir dos interesses, do contexto do estudante, da realidade do professor e tudo mais. Esse é um livro que nós escrevemos validando essa abordagem, contando todas as experiências. Pode ir para frente. E nós ganhamos vários prêmios nacionais e internacionais, né? Desde 2005 nós somos premiados. O último foi na semana passada, que nós ganhamos como educação de qualidade num evento que tinha mais de 3.000 pessoas. E a última publicação nossa é essa, em termos de livro, né? Numa disciplina, é gratuito, e ela conta como ela trabalhou
numa disciplina, fazendo um projeto de uma escola inclusiva. Aí o Klaus e essa minha orientanda, eles trabalharam nessa disciplina. Eles tinham uma moça que falou que ela era de um assentamento, e ela falou, eu não vou fazer isso. O que vocês querem que eu faça? Aí ele falou, pensa numa escola inclusiva lá para o assentamento e tal. Bom, ela foi um embate grande no início, depois, no final, ela fez uma escola inclusiva para os assentados, e é a dissertação de mestrado dela. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que o Klaus tem uma, né, para falar da... A gente só, aqui já é uma propaganda, já vem. Na verdade, a gente tem o programa de mestrado profissional em educação inclusiva, que ele tem a sua origem num projeto que a Elisa trabalhou desde 2012, 2014, que é a formação, que era o Redfor, que nasceu a partir disso. Esse programa é um programa de mestrado profissional chamado Profei. Hoje nós somos 23 universidades no Brasil todo, e vamos agora, iniciamos o processo seletivo, terminou ontem, né, nós tivemos 16 mil inscritos para esse processo seletivo, para 570 vagas. Nós dobramos o programa nos últimos 2 anos. Isso é um programa prioritário hoje do governo federal, para formar professores, nessa perspectiva que a Elisa está falando, né, e falou, de trazer a realidade. O Profei é um grande exemplo de você poder trazer porque para ser estudante desse mestrado profissional tem que ser professor em exercício em sala de aula. Ou seja, não pode ser... E a CAPES autorizou, mudou um pouco agora. Antigamente era só professor concursado. Agora, para qualquer professor contratado na educação pública brasileira. E a gente tem tido as dissertações, uns resultados que trazem realmente contribuições efetivas para a educação básica. E, por último, a propaganda, esse é um novo curso do governo federal. Eu tive a possibilidade, foi uma honra minha estar nesse processo. A gente fez o projeto pedagógico, eu e mais 4 professoras, a professora Márcia Plett, a professora Flávia Falsal, lá da UERJ, o Nozu, da Grande Dourados, e a Cátia Curado, da UNB. Mas hoje esse curso vai ser oferecido, já está em propaganda, o governo está fazendo isso, é um programa um curso de aperfeiçoamento de 120 horas, dentro dessa perspectiva que a gente está falando, de trazer formação professor, mas formação do professor escola. O produto final desse curso é algum recurso que traga algum benefício para a construção de uma escola inclusiva. É um curso muito curto, é uma loucura esse curso, porque é para 1.272.000 professores, né? É só o Brasil para fazer isso. Lá em Portugal, isso eu já falei para os meus colegas lá, eles acham que isso a gente é louco, né? Porque isso aí é uma maluquice. Mas é claro que não é, a primeira edição vai ser 250.000, que já é uma loucura, e tem um monte de gente, de professores, de um monte de universidades participantes. Acho que é um processo que tem inscrição aberta, acho que na Unesp até dia 15 de novembro, para professores da educação básica. Bom, gente, é isso. E aí a gente fica aberto para as perguntas. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns pela palestra. Primeiramente, o pessoal do YouTube aqui está mandando, nossa, que palestra incrível, nossa, a gente quer aprender mais. Pediram muitos aqui a apresentação, se vocês puderem disponibilizar em algum momento. Gostaria de saber, vamos fazer aqui intercalando, tem alguém aqui presencialmente que gostaria de fazer perguntas? Não? Então, eu vou começar pelo pessoal do YouTube. Quais as melhores ferramentas para que as escolas consigam realizar a inclusão, mesmo que na modalidade EAD, principalmente de alunos com deficiência? Bom, essa pergunta é muito importante, porque essa pergunta é sempre recorrente. O que a escola precisa fazer? A resposta para isso é a própria escola que vai dar. Tá dando muito chato? A resposta para essa pergunta é a própria escola, gente. Por isso que a gente está falando, as escolas, elas são inseridas em contextos
sociais, culturais, enfim, de uma diversidade muito grande, principalmente no Brasil. O que precisa ser feito? Isso acontece na universidade também. Por quê? A gente precisa construir o nosso projeto de escola. Como é que eu vou funcionar? O recurso, ele é importante, mas ele não é a única coisa. E veja bem, vou dar um exemplo mais clássico, uma das maiores vergonhas que eu passei, para vocês verem como não funciona essa história do que recursos. Há 2 anos atrás, quando estávamos saindo da pandemia, ainda usávamos máscara, a universidade descobriu que tinha uma aluna surda que tinha algum ruído, resquício de audição. O que a universidade fez? Comprou, obviamente, uma caixa de som daquela tipo ali, é meio parecida. Comprou um microfone Sandy Júnior para a gente usar com os professores. E no primeiro dia de aula, ele me chamou: professor, é o seguinte, nessa sala tem uma estudante com surdez, o senhor vai ter que usar isso e ligar essa caixa. Eu falei: ah, é? Tá, mas quem falou isso? Não, mas ela é surda. Aí eu olhei para a cara dela e falei para ela, eu não sei Libras, tá? Eu falei para ela, tirei a máscara, falei: o que você precisa? Ela falou: professor, porque ela tinha um pouco de risco, ela é oralizada. Professor, eu não preciso nada disso, eu só preciso que o senhor tire a máscara e fale olhando para mim. Agora, gente, então a pergunta do recurso, e essa pergunta que foi feita é muito importante, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que a gente tem que ter um projeto de escola para quê? Para que a gente possa saber primeiro, como receber um estudante com deficiência, o que ele precisa. A gente precisa conhecer os nossos estudantes. A gente só conhece o nosso estudante no primeiro dia. E aí a gente não consegue. Então, esse projeto, é isso que a gente está falando, tem que ter um projeto de escola, né? Por que a Escola da Ponte, todo mundo vai lá e visita a Escola da Ponte? A Escola da Ponte, certamente, é meio subversiva ao sistema educacional português, mas funciona, é um sucesso. Todo mundo aqui quer ir lá. Eu já fui lá, e a gente é recebido por uma criancinha desse tamanho, de 8 anos, 9 anos. A gente acha que vai ser o diretor da escola, ou o professor. Não, é uma criança pituquinha. Aí a gente chegou lá, né, Elisa? A gente, sou fulano, eu vou lhe apresentar a escola. Eu olhei para ela e falei: meu, ela? Ela falou: é. Por quê? Porque aquele projeto daquela escola, os alunos sabem como ela funciona, é um projeto construído por eles, então eles sabem que recursos eles precisam. A gente tentou entrar numa sala, a gente chegou com câmera, com fotografia. Aqui não dá para usar isso aqui, não, professor. Aqui as crianças são muito pequenas, se eu começar a tirar foto, vai atrapalhar a atividade. Não, aqui não funciona assim. Então, eu acho que todo investimento para responder essa pergunta nós, professores, não podemos ser solitários. Nós temos que construir os nossos projetos da sua escola, e eu desafio a vocês, qualquer escola de sucesso é escola que professores constroem os seus projetos de escola, que não são iguais. Na mesma cidade, no mesmo bairro, pode ser diferente, porque o contexto é diferente, os alunos são diferentes, e é assim que funciona. Aquela professora que ganhou, a professora nota 10, não sei se ela ficou famosa porque fazia sucata robótica, né? Ela descobriu que os alunos não iam para a escola porque enchia de PET nos bueiros, aí dava inundação, e aí não tinha aluno. Aí ela começou a descobrir: vamos catar PET, vamos recolher, o que nós vamos fazer com esse PET? Vamos fazer robótica. E ela ganhou nota 10 lá, o professor nota 10, ficou famosa, todo mundo deve ouvir falar dela. Mas ela construiu um projeto. Entendeu? Então, eu acho que é isso. A questão não é o recurso em si, é como você se organiza como uma escola para definir que... e outra coisa, um dia pode ser um recurso, amanhã pode ser outro, depende dos seus estudantes. É porque nem o Dewey não, o Dewey fala isso. Quando você fala para um aluno, para um professor, quantos anos de experiência você tem? Aí ele vai dizer: eu tenho 20 anos de experiência. Aí a segunda pergunta é essa que mata todo mundo, né? São 20 anos que você repete a mesma experiência, ou são 20 anos que cada ano é uma experiência diferente? E com a inclusão vai ser obrigatoriamente, não adianta a gente engambelar para repetir a mesma experiência, porque todo ano vai ser diferente. E olha, as estatísticas de autismo são muito assim, preocupantes, não do ponto de vista porque, de repente, isso não existe. Não existe. A cada 44 nascimentos, uma criança é autista, gente. Então, ou seja, se a gente vai considerar uma turma de 50 alunos, provavelmente daqui a pouco a gente vai ter, no mínimo, um
estudante autista lá dentro. Só queria completar assim, ó, que nem em termos de tecnologia assistiva, a criança ela já vem. Quando ela chega na universidade, os pais, os próprios pais, né, a gente tem experiência, eles vão descobrindo, ou eles pegam uma terapeuta ocupacional e elas ajudam. Agora, eu vou apanhar do governo, mas eu acho assim que, e o Valente já dizia isso, que a melhor tecnologia é o celular. Tá bom? Então, assim, aí o que nós vamos fazer do celular vai depender de cada professor. Para mim, a melhor tecnologia que facilita hoje é o celular. E temos uma segunda pergunta. Qual a importância da utilização de questionamentos que não possam ser respondidos pelo Google ou pela IA para o desenvolvimento dos estudantes? Qual é o não entendi. Qual a importância da utilização de questionamentos que não possam ser respondidos pelo Google? Bom, se os questionamentos não são respondidos por essas tecnologias, eu acho que é muito bom, porque acaba nos desafiando para certas coisas que a gente precisa entender que só o ser humano pode fazer isso, gente. Eu sou Se ela conseguir um questionamento que não pode ser respondido pela IA, ela é muito inteligente, essa pessoa. Tem que ser muito inteligente muito mesmo. inteligente. E aí eu desafio. E olha, eu sou muito... Os alunos... Agora não estranho mais, mas eu falo que sou muito fã da inteligência artificial. A inteligência artificial nos faz criar... A gente entra em certo conflito para saber se a gente não está ficando dependente da inteligência artificial. Mas esse conflito é exatamente o limiar, a fronteira entre aquilo que você delega para ela, que você não necessariamente precisa fazer, ou para aquilo que você precisa usar a sua inteligência. Por exemplo, eu tenho uma inteligência artificial que eu converso com ela, que é a Teacher Polly, que é minha professora de inglês. Nem professora de inglês, eu converso, outro dia eu estava falando com ela, aí a Elisa passou, mas com o que você estava falando tanto assim? Uma hora falando com alguém, mas eu falei, não, eu estava falando com a Teacher Polly, que é uma inteligência artificial que faz com que eu consiga treinar o meu inglês, e ela fala, gente, é incrível. E outra coisa, você fala de qualquer coisa. Eu outro dia estava falando sobre educação inclusiva com ela, e ela falou, eu perguntei, olha, por que você acha, ela falando sobre educação, aí ela falou para mim, por que você acha que a educação inclusiva aí no Brasil é melhor do que nos outros países? Eu falei alguma coisa assim. Então, se estabelece um diálogo que não é um diálogo qualquer, com a inteligência. Eu falei, não, primeiro que a nossa legislação é boa. Aí ela me pergunta, mas o que tem na legislação brasileira que é melhor do que nos outros países? Vejam, você estabelece um dia. Agora, eu estou usando uma inteligência artificial de uma forma que eu entendo que está me ajudando. Eu não estou ficando submisso a essa inteligência, muito pelo contrário. Estou usando para. E existem outros exemplos. O único que a gente não pode fazer é ficar dependente de Google ou de IA para fazer coisas para a gente, porque aí é o limiar entre o ser humano como ser pensante do ser humano que não pensa. Olha, na verdade, assim, antigamente eu sempre fui muito subversiva, como diz a Montan, a gente tem que ser subversivo, né? Eu sempre dei prova com consulta, sempre. E eu fui chamada, levei uma bronca lá do coordenador de curso, e aí eu falei assim, olha, se você der uma prova com consulta e todo mundo tirar 10, a sua prova está errada. Você tem que repensar o que você vai perguntar para o estudante. Agora, se você der uma prova com consulta e fizer ele raciocinar em cima daquilo que você acha que ele tem que raciocinar, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que buscar, e ótimo. Agora, qual é o erro de eu deixar o meu estudante fazer com consulta? Se ele tem o Google, se ele tem o ChatGPT hoje, mas naquela época não tinha, né, a inteligência artificial. Então, eu sempre penso assim, gente, eu tenho os meus 61 anos, eu fiz computação. A gente trabalhou com Lisp Machine, com Prolog, a gente implementava em IA naquela época, que não sabia nem como que era, né? Mas, para você pensar, fazer esse movimento, uma implementação é muito louca. Só que a gente não chega a essa perfeição, como diz a Beth.
Então, teve uma professora na disciplina que nós demos o ano passado, que foi mostrar como que ela trabalhava com... Ela pediu para eles fazerem uma pergunta para o ChatGPT. Aí fizeram. E aí ela falou assim, o que você faria de diferente do que ele te respondeu? Aí elas foram falando, ela falou assim, está vendo? Ó, não tem sentimento, não tem criatividade. Não tem. Então, é isso que a Beth falou. Sim, a tecnologia ela ajuda, como o Cássio falou, na parte mecânica. Agora, se eu ficar na parte de memorização, na parte mecânica, eu vou ser substituída pela inteligência artificial e acabou. Né? Agora, se eu continuo, se eu pensar na reflexão, nas habilidades, na criatividade, eu não vou ser substituída nunca, tá? Nem com todo esse tempo que eu tenho, já nem sei mais o que é Lisp Machine, Prolog, mas eu acho assim, gente, que a gente tem que mudar esse pensamento, né? E usar, comer o que tem para hoje. Eu sempre falo, gente, vamos comer o que tem para hoje. Para de reclamar, porque problema vai ter sempre. Nós não vamos mudar. Só que a gente vai superando. Antigamente, o problema era crianças surdas na escola. Agora, são as crianças com autismo. E assim vai. Tá? Mais alguma pergunta? Então, gostaríamos de agradecer imensamente, nossa, por todo esse aprendizado, por toda essa experiência que vocês vieram aqui compartilhar conosco. Foi excelente escutá-los, como sempre, né? E gostaria, então, de uma salva de palmas para o Cláudio e para a Elisa. E convidar a professora Fátima, então, para entregar uma lembrança para eles. Então, agora, pessoal, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos, tá? Pessoal que está nos acompanhando pelo YouTube. E, em seguida, retornaremos para dar continuidade à nossa programação.